Olá, pessoal, tudo bem? E a paz do Senhor Jesus. Tô aqui com um fone de ouvido para ver se o áudio sai um pouco mais alto, né? Algumas pessoas me deram a dica, né? Porque o outro vídeo, o áudio acabou saindo muito baixo, então tô aqui tentando melhorar cada vez mais para vocês. E qualquer coisa, ao que tiver dentro das minhas possibilidades, esteja colocando aí nos comentários o que eu posso estar melhorando, e também coloque dicas de vídeo aí. E curta, compartilhe com um amigo, assista esse vídeo até o final, porque esse vídeo pode ajudar você e também alguma pessoa próxima a você. E é isso, e vamos pro vídeo! E o versículo de hoje estará descrito no livro de Tiago, capítulo 5, versículo 16, que diz: Confessa as vossas culpas uns aos outros e orai um pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Ok, então agora me diga o que aconteceu com você. Sabe, a questão foi que desde que eu cometi esse pecado, eu não tenho mais sentido vontade de orar, eu não tenho mais sentido vontade de ler a Bíblia. Eu não mereço Deus porque eu sou muito pecador, Deus merece alguém bem melhor do que eu. E eu não mereço o sacrifício dele na cruz, sabe? Então, eu acho melhor eu ficar mais distante, entende? Não ir muito aos cultos. É isso, e nem orar também, né? Porque eu sinto vergonha de Deus, então eu não sinto vontade muito de orar. Então, pessoal, talvez você ou alguém próximo a você já passou ou está passando por essa mesma situação, né? É uma situação que ela é muito complicada e muito difícil. Muitas pessoas, quando cometem um pecado, quando cometem um erro, a primeira coisa que elas fazem é tentar ao máximo se afastar de Deus. Elas tentam de por tudo se afastar da presença de Deus porque elas acreditam que não dá mais para elas depois de cometer aquele pecado. E estamos gravando esse vídeo para tentar mais ou menos, né, ou com exatidão, explicar para cada um de vocês que estiver me assistindo qual é o nosso dever depois de pecarmos, o que fazer, né, depois dessa atitude. Muitas das vezes, muitos querem se afastar da presença de Deus porque acreditam que é essa atitude que eles devem tomar. Só que será que é essa atitude mesmo? Então, pessoal, eu venho dizer que não é essa atitude que devemos tomar quando nós pecamos. Não é essa a atitude correta a se fazer. A primeira coisa que nós devemos fazer quando nós erramos contra o Senhor, quando pecamos contra o Senhor, a primeira atitude é se arrepender. Se arrepender, né, é uma desistência de uma atitude que a gente cometeu. Ou, de forma assim que vocês possam entender, é, digamos, uma mudança de pensamento. Por exemplo, alguma vez na vida você com certeza já deve ter feito algo, falado algo ou agido de certa maneira que naquele momento você estava certa, para você aquela atitude estava correta, mas depois no futuro você olhou para aquela ação sua e você ficou, meu Deus, misericórdia, não acredito que um dia eu fiz isso. E para você, na época você estava certo, na época você estava agindo da maneira que devia agir. Mas quando passou o tempo, você observou e viu que aquela atitude não era a melhor atitude que você deveria ter tomado. Então, é uma mudança de pensamento, né? Você muda um pensamento seu. Você pensava de uma maneira, agora você pensa de outra, né? Então, a primeira coisa é se arrepender, tá? Por que você está falando isso? Porque eu já vi pessoas que confessaram o seu pecado, confessaram, mas porém não se arrependeu do seu pecado. E esse é o problema, porque se a gente confessar um erro que a gente cometeu, mas não se arrepender daquele erro, o que vai adiantar, né? Porque a palavra de Deus vai dizer que a gente tem que confessar, né? Tem que se arrepender, né? Confessar e também se arrepender daquilo que a gente cometeu. Não é apenas vou lá confessar, mas para você repetiria a mesma coisa, a mesma atitude, a mesma ação, então isso não está correto. Primeira coisa, você precisa haver uma mudança de pensamento, mudar aquele pensamento seu, e essa é a primeira coisa que você deve fazer. A segunda coisa é confessar para um pastor,
para alguém que pode te ajudar. Eu não tô falando para aquela amiguinha sua que talvez está com a vida espiritual mais pior do que a sua e você quer chegar lá e contar para ela, sendo que ela não vai poder te ajudar, ela não vai poder te abençoar naquela área. Então, não é bom você confessar para esse tipo de pessoa, porque essas pessoas não vai te ajudar em nada, não vai te auxiliar naquela área. É isso, não dá. Não dá, não dá, não dá, não dá, não dá, porque você não vai fazer uma coisa benéfica para si mesmo tomando essa atitude. Nós devemos confessar para o nosso pastor que nós congregamos na igreja que ele preside. Nós temos que confessar para o nosso líder, alguém que está acima de nós e que tem uma vida espiritual mais elevada do que nós, que possa nos aconselhar naquela atitude errada que a gente tomou. Entendeu? Ah, Taila, por que confessar para um pastor? Eu não entendo por que eu tenho que falar com um pastor. Eu não entendo por que eu tenho que falar com o meu líder em relação a esse tipo de coisa. Por quê? Vou te explicar de uma maneira bem simbólica. Vou usar algumas historinhas aqui para tentar ao máximo explicar para vocês. Por que confessar para o pastor, para o líder, para alguém com a vida espiritual maior? Bom, pessoal, acabou de começar a chover aqui agora. Então, se vocês ouvirem algum barulhinho aí, é a chuva. Então, é isso, né? Espero que não atrapalhe no áudio do vídeo, né? Então, vamos lá. Nós cristãos estamos na caminhada com o Senhor, certo? Jesus é o caminho, a verdade e a vida, ou seja, nós estamos no caminho quando aceitamos a Jesus. Antes a gente andava não por um caminho, porque o caminho só existe um, os outros é beco, não é caminho. O caminho é apenas um, é Jesus Cristo. Então, quando nós estamos nesse caminho, quando nós pecamos, fazemos alguma coisa de errado, é como se a gente tivesse levado uma queda. As pessoas gostam muito de usar esse termo, né? Tipo, cair, né? Quando pecam, cair. Então é tipo isso. Você acabou de levar uma queda. E tem algumas quedas, tem alguns tombos que a gente leva na vida que acaba sendo uns piores do que os outros, não é mesmo? Tem hora que a gente cai e apenas rala o joelho, isso não te atrapalha a caminhar, isso não te atrapalha a andar. Não atrapalha nada. Tem hora que a gente tá caminhando, quando pensa que a gente tropeça, né? Só bate no dedinho do pé, claro, fica doendo, né? Óbvio, fica doendo, mas aquilo não te impede a prosseguir, entendeu? E esses tombozinhos que acabam levando apenas esses machucadinhos pequenos, são aqueles pecados que não são para a morte. São aqueles pecados que nós cometemos, mas que a gente olha tipo, ups, nossa, pequei. Perdão, Senhor. E a gente vai lá e pede perdão ao Senhor. E aquilo não atrapalha em nada dentro de você, nem no seu espiritual, nem nada. Você apenas pede perdão ao Senhor e continua prosseguindo. Mas tem algumas quedas, né? Que elas são mais graves, né? Que quando você comete ela, você acaba ficando muito mal. Aí tem algumas que você fica de cama, né? E quem tá de cama, quem tá muito ferido, precisa ser cuidado. E assim como esse texto que eu li lá no livro de Tiago, ele tá falando que a gente deve confessar para que haja cura, entendeu? Quando a gente peca, é como se a gente tivesse doente, como se a gente tivesse ferido, entendeu? A gente tá precisando de cuidados. A gente está precisando de alguém que cuide de nós, que trate aquela ferida em nós. É que nem um bom samaritano, né? Para colocar azeite e vinho nas feridas. A gente vai precisar de alguém assim. Se a pessoa que a gente foi procurar ajuda não é uma pessoa que tem azeite e vinho, não é uma pessoa que tem como te ajudar, não é uma pessoa que tem como sarar a sua ferida, talvez
o máximo que ela vai conseguir fazer é conseguir ferir mais. Talvez ela vai tocar nessa ferida de maneira indevida, não para curar, mas é apenas tocar só para ferir mais ainda. São aquelas pessoas que tocam no seu pecado, mas não para te trazer cura, mas para te trazer mais danos ainda. Então, por isso a necessidade de nós confessarmos para pessoas que têm a capacidade e a capacitação dada por Deus para nos orientar diante de toda aquela situação que veio até nós. Agora você entende o porquê a necessidade de confessar para alguém, o porquê de procurar uma orientação de uma pessoa, e ainda mais porque quando nós pecamos, a nossa mente acaba ficando numa confusão. E quando você peca, sabe o que você faz? Você faz isso aqui, ó. Espírito Santo, você. Entendeu? Você acaba se afastando dele, você acaba saindo de perto dele. Entende? Então você precisa se aproximar. E quando você comete um pecado para a morte, a sua carne vai estar muito alimentada mesmo. E você vai precisar de alguém para te ajudar a fortalecer, a se revestir da armadura de Deus. Você vai precisar de alguém para orar com você, para orar por você. E se você não conta para alguém, não vai ter como essa pessoa te ajudar e você vai ficar mais ferido ainda, porque quando você está doente, muito doente, muito ferido, você não vai conseguir cuidar de você mesmo. Lembra de quando você estava muito doentinho e a sua mãe teve que ir lá preparar o remédio porque você nem conseguia sair da cama? É exatamente essa situação. Quando nós estamos com um pecado gravíssimo, isso nos deixa em um estado muito debilitado e nós precisamos de cuidados, nós precisamos de alguém que nos ajude, entendeu? Então, essa é a segunda coisa. Confesse para o seu pastor, confesse para o seu líder, alguém que pode te ajudar espiritualmente. Tá, entendido isso? Ok. Agora eu quero que você entenda uma coisa. Se você pecou, cometeu um pecado gravíssimo, ou se você tem vivido em uma rede constante de erros, entenda uma coisa. Deus não está decepcionado com você. Ai, Thaila, mas eu não tenho sentido Deus mais. É exatamente aquilo que eu falei, o Espírito Santo você, entendeu? Tipo, você se afastou dele, por isso você não sente mais ele. Quando nós pecamos, nós fazemos isso daqui, entendeu? Então, nós precisamos voltar para ele, nós precisamos voltar para o centro da vontade dele, nós precisamos voltar para a caminhada, entendeu? Não é que você saiu literalmente do caminho, mas é que você paralisou no caminho. Você está caído no caminho. Aí tem muitas pessoas que saem do caminho porque elas caíram. Só que não saia do caminho porque você caiu. Permaneça no caminho. Tayla, mas eu tô ferido, eu pequei, eu fiz coisa errada. Mas permaneça no caminho. Entendeu? Porque você precisa dele. Você precisa de Jesus. Então permaneça nesse caminho. Entendeu? E Deus não tá decepcionado com você. Sabe o que aconteceu? Vou te explicar. No momento que você se arrependeu, confessou para o Senhor Jesus, pediu perdão para ele por esse pecado, ele já perdoou você. Você está perdoado. Entendeu? Você está perdoado. Não tem aquela questão de você ficar lá orando perdão. Não, gente, ele já te perdoou. Se você pediu perdão, já está perdoado. A questão é que você decepcionou você mesmo. Você está decepcionado consigo mesmo pela atitude que você cometeu. Porque talvez você não esperava cometer esse pecado agora. Então você está decepcionado com a atitude que você teve diante de Deus. Porque você ama Ele e você quer estar nos caminhos dele. Então, e você reconhece a salvação de Jesus Cristo. Então, como você reconhece Jesus, como você o ama, você fica com conflito dentro de você porque você pecou contra Deus. Ele é o Senhor dos senhores, ele é perfeito, ele é maravilhoso, então você fica,
Ai, meu Deus do céu, eu não mereço Deus, então eu tenho que me afastar dele. Não, você precisa dele. Ele não precisa de você. E ele já sabia que você ia pecar. Prova disso é a cruz. Entendeu? Quando ele morreu lá na cruz, ele já estava ali dizendo para você: eu sabia que você ia pecar nesse dia. Eu já sabia. Por isso eu morri na cruz por você. É por isso que eu sofri o que eu sofri por você. Eu não tô decepcionado com você porque eu já sabia o que você ia fazer. Agora você não sabia o que você ia fazer. Então por isso você tá decepcionado consigo mesmo. Então, ora, peça ajuda de alguém. Se fortaleça. Oração, jejum, se afasta de coisas que te levam a pecar. Se afasta de tudo aquilo que te lembra do pecado. Se aproxima de Deus, se aproxima do Espírito Santo, se aproxima da palavra. Leia a palavra de Deus, busque ele, se encha do Espírito Santo, ore muito e se fortaleça no Senhor, porque é isso que você precisa agora. É isso que você está necessitando agora nesse momento, é se aproximar novamente de Jesus Cristo. Se você está muito ferido, gravemente ferido, então peça a ajuda de alguém. Nem que você vai ter que ir no colo dessa pessoa, nem que você vai ter que ir arrastando, mas só não pare de caminhar, só não pare. Prossiga, continue e prevaleça no caminho, porque você precisa de Jesus. E se você tem um pinguinho sequer de amor próprio, não saia dos caminhos do Senhor. Porque se você se ama, você não vai tomar esse tipo de atitude. Se um amigo seu estivesse chegando diante de você e falado: olha, eu cometi um erro, eu cometi um pecado, vou sair dos caminhos do Senhor. Era esse conselho que você daria para ele? Saia dos caminhos de Jesus? Saia mesmo, porque você não merece Jesus? Obviamente, eu acredito que não. Não é isso que você falaria para o seu amigo, não é isso que eu falaria para o meu amigo. Então, quando a gente peca, por que a gente não somos os nossos amigos? Porque você não é o seu amigo, então seja amigo de você. Se ame. Entendeu? Se ame. Deus, ele não precisa de você e nem nunca precisou. É você que precisa de Jesus. Você precisa da cruz do Calvário. Você precisa do Evangelho. Você necessita do Evangelho. Então não saia desse caminho. Amém? Eu agradeço por esse vídeo. Eu agradeço pela sua vida. Gente, eu espero que esse vídeo tenha abençoado você e que venha abençoar muitas mais pessoas. Não saia do caminho do Senhor por qualquer erro que você tenha cometido. Não saia, não se afaste de Jesus por causa disso. Permaneça nele, porque você necessita dele. Entendeu? Um beijo, agradeço pela sua vida e é isso, fique na paz.